O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Rodoviária Federal estão cumprindo 96 mandados judiciais em municípios do Piauí, Ceará e Maranhão. A investigação é para combater fraudes em processos licitatórios em prefeituras e também câmaras municipais. As investigações desencadeadas pelo Ministério Público já duram 1 ano e 4 meses. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado apura um rombo nos cofres públicos que pode chegar a 200 milhões de reais. 62 empresas com atuação nos estados do Piauí, Ceará e Maranhão estão sendo investigadas por irregularidades em contratos com prefeituras e câmaras municipais nas áreas da construção civil, locação de veículos e mão de obra. Começou-se a fazer uma investigação e viu que essas empresas, a grande maioria, sequer existiam, né? As empresas em que pese ter um endereço na junta comercial, declarado na junta comercial ou em outros órgãos, né? Mas quando se visitou as empresas, de fato, não existiam. E muitas vezes a empresa, quando existia, na verdade era um casebre, né? Uma sala comercial muito pequena, com uma placa pequena, que não condizia com a envergadura econômico-financeira que a gente chegou a desvendar através da quebra do sigilo bancário. Então, empresas que receberam 17 milhões, 20 e poucos milhões, 30 milhões, que não tinha essa capacidade operacional, né, de trabalhar com uma quantidade tão grande de dinheiro. Para fraudar os cofres públicos, as empresas utilizavam como laranjas funcionários municipais para a aquisição de bens e movimentação de contas bancárias. Nós tivemos alguns casos de pessoas, como por exemplo, uma pessoa que é funcionária pública municipal, uma zeladora, que recebeu dessas empresas investigadas a quantia de mais de 100 mil reais, de 2 empresas, né, que têm veículos de luxo em seu nome. Então são pessoas que parecem, né, pelo menos em tese, foram utilizadas como laranjas e que estão sendo submetidas à condução coercitiva a fim de realmente aferir se essas pessoas participaram ativamente ou não disso tudo. Estão sendo apurados os crimes de fraude em licitação, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público também apura o envolvimento na fraude de prefeitos e presidentes de câmaras municipais. Mas essa outra parte da investigação ainda é mantida em sigilo. A operação mobilizou 40 equipes da Polícia Rodoviária Federal com 125 policiais e uma aeronave. Estão sendo cumpridos 36 mandados de condução coercitiva, 46 de busca e apreensão e 13 mandados de prisão, todos contra empresários do Ceará que estão sendo trazidos para Teresina. Aqueles que tiveram as prisões preventivas decretadas e eles já foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal, estão sendo encaminhados por um grupo operacional nosso com o apoio da aeronave, devem ser deslocados até Teresina para os procedimentos legais, exame de corpo de delitos e serem encaminhados à Justiça. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre a Operação Escamoteamento, que está sendo realizada pelo GAECO, Polícia Rodoviária Federal, cumprindo mandados de prisão em todo o Piauí e também em outros estados. Muitos presos estão em Piripiri. É para lá que a gente vai agora direto, onde está a repórter Niara Pinheiro, para explicar para a gente essa operação que foi iniciada já há mais de 1 ano, mas que foi deflagrada agora com a execução de mandados de prisão, Niara, hoje cedinho, e condução coercitiva também. Boa tarde para você. Oi, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde para todos vocês que estão em casa. Eu estou falando aqui direto da cidade de Piripiri, da sede do Ministério Público, onde está concentrada essa operação, uma mega operação. Só para você ter uma ideia, são 124 policiais rodoviários envolvidos, com 40 viaturas, também 18 promotores de justiça estão atuando nessa operação e 16 policiais civis. Eu vou passar aqui alguns números, porque desde cedo a gente tenta checar esses números sobre mandados judiciais e também mandados que foram cumpridos e expedidos. Para a gente entender um pouquinho dessa operação, 95 mandados judiciais foram expedidos, mas cumpridos, eu vou passar agora para vocês esses números. Foram expedidos 13 prisões preventivas, 8 prisões até agora foram cumpridas, 33 mandados de busca e apreensão, até agora foram cumpridas 23, 45 de condução coercitiva
que são aquelas pessoas que são trazidas aqui para serem ouvidas pelos promotores de justiça. Até agora, 22 conduções coercitivas foram cumpridas e 5 sequestros de bens, que são sequestros de veículos. Até agora foram cumpridos 4 veículos foram apreendidos, mas, segundo os promotores, também tiveram aí bloqueios de contas, também bloqueios de imóveis. E a gente vai conversar com a promotora de justiça, a doutora Luana Azeredo. Ela vai explicar para a gente de que forma essa quadrilha e essa operação ela está combatendo que tipo de crime. Boa tarde. A Operação Escamoteamento é uma operação presidida pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através do GAECO e demais instituições parceiras, e ela tem como finalidade principal o combate à fraude às licitações públicas, mas também combater os crimes de corrupção ativa, passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os municípios alvos dessa operação foram os municípios aqui no Piauí de Cocal, e no estado do Ceará, o município de Tianguá. Nesses 2 municípios foram cumpridos todos esses mandados judiciais que a senhora acabou de se reportar no presente momento. Bom, a gente teve informação que 16 empresas estariam envolvidas nesse esquema de fraudes em licitações. E essas investigações, elas são exatamente só da cidade de Cocal, que fica aqui no Piauí. E a partir daí, vocês chegaram aí a essa operação. Eu queria que a senhora explicasse de que forma essas 16 empresas agiam. Essas 16 empresas, elas são do estado do Ceará e elas agiam como um verdadeiro cartel, fraudando as licitações. Era um conluio que existia entre todas essas empresas e elas fraudavam essas licitações, acordavam entre si os ganhadores dessas licitações para a finalidade principal de desviar os recursos públicos. E o que ainda se está apurando, mas o que se tem até o presente momento é que, de fato, essas empresas elas não existiam. E quem realizava as obras ou prestava os serviços que deveriam ser prestados por elas era o próprio município. Bom, neste momento, os presos estão aqui na sede do Ministério Público? Estão aqui, mas eles já vão ser direcionados para Teresina, onde irão passar pelo exame de corpo de delito no IML e serão cada um encaminhado para a penitenciária respectiva. Perfeito, muito obrigada pelas informações, doutora Luana. Bom, e a gente vai continuar aqui conversando sobre essa operação, porque as 22 pessoas estão sendo ouvidas aí por esses 18 promotores, as conduções coercitivas, essas pessoas foram trazidas para cá, para Piripiri, e vão ser ouvidas aqui. Só para Teresina é que vão os presos, os 8 presos, que são basicamente empresários. Já das conduções coercitivas, aí são laranjas, são pessoas que estão sendo investigadas também, que essas informações devem ajudar nessa investigação da GAECO. Agora, do GAECO, a gente vai conversar agora com o coordenador dessa operação, o PRF, Tiago Carvalho. Essa operação ela ainda acontece, é isso, inspetor? Exatamente, a operação ainda acontece. Nós temos alguns alvos que estão a ponto de serem localizados, tanto os alvos quanto alguns veículos que ainda não foram localizados. Temos equipe em campo atrás desses alvos para a gente poder concluir a operação. Ainda temos equipes em campo. E sobre esse comboio que deve partir para Teresina levando esses presos, eles devem ser levados para onde? A princípio, o comboio será encaminhado para o Ministério Público de Teresina e lá serão feitos os exames de corpo de delito dos presos e de lá serão encaminhados à casa de custódia. Ok, então muito obrigada pelas informações e a gente continua aqui na cidade de Piripiri acompanhando toda essa operação que começou ainda na madrugada de hoje. Marcelo. Obrigado, Neara. Qualquer novidade pode chamar, Neara, que a gente abre espaço para você aqui no Piauí TV, primeira edição.